E você precisa se arrepender. Meu irmão, você está passando batido. Olha o histórico de vocês. Olha o passado de vocês. Olha os pecados depois que vocês entraram na fé. Depois que vocês se converteram, foram muitos. Tem muita coisa ainda oculta nesses corações. Tem muita coisa camuflada, escondida, maquiada, que não foi resolvida, que não foi tratada, que não foi vomitada. Tem que haver contrição, arrependimento da igreja moderna. Ele não é bíblico. Não há soluços, não há pesar, não há convulsões, não há pranto, não há choro, não há confissão solene. Veja Esdras, veja Neemias, veja Daniel, veja Jeremias. Eram dias de pano de saco e cinza, dias em jejum, e não estavam orando para portas abrirem, não estavam orando para a chuva descer, estavam confessando o pecado, estavam se arrependendo do pecado, estavam sentindo suas misérias. Isso não foi só para você não, primeiramente foi para mim. Eu, depois do casamento do pastor Danilo, vou fazer uma retirada. Vou estar um dia orando e jejuando. E uma das principais coisas que eu vou colocar isso, Senhor, os meus pecados. Igreja, talvez seja isso. Talvez seja isso, meus irmãos. Talvez a resposta esteja aqui, Ney. Talvez seja isso, Lucinha. Chorar, dizer, eu errei, Deus, eu errei, eu não fiz, eu falhei. Talvez está precisando de choro, não olhar como um arranhão, mas dizer câncer, é abominável, eu errei. E ficar semanas, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E confessar dia após dia, até que venha o pesar, até que você sinta um criminoso, até que você veja o que eu fiz com a minha vida, com que mãe eu fui, que pai, que homem, que pastor, que obreiro. É o que ele disse para Salomão. Salomão ia inaugurar o templo. E ele disse assim: de modo que não haja chuva, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Ele fala de céus fechados, sem que chova, e gafanhotos consumindo a terra. Aridez, sequidão, esterilidade e demônios, forças malignas, gafanhotos. E talvez você está numa sequidão, você está num estio, não há presença de Deus na sua vida, não há graça. Meu Deus do céu, talvez você está aqui falando, o que está acontecendo? É culto após culto e nada acontece. Leitura após leitura, nada acontece, seco, os céus estão cerrados, as chuvas contidas. Não há alegria, não há fé, não há esperança, não há força. Meu irmão, talvez você está minguando cada vez mais, caindo num lamaçal, deteriorando, desintegrando. É a sua realidade que eu estou dizendo, é verdade. Reconheça os fatos. Você está prestes a desistir da fé, prestes a abandonar o evangelho. É assim a sua realidade é entupir de televisão, entupir de internet, entupir de música secular, porque você está morrendo, seco, os céus estão cerrados. Não há alegria, não há força, não há graça, não há vício, não há poder, não há santidade, não há vigor. Cerraram, sem esperança. Entregue ao fel do pecado, entregue ao fel os tentáculos de Satanás, vivendo uma vida caótica, cerrados, e a nuvem de gafanhotos, opressão, dor, confusão, pressão, culpa, acusação, tormento, moléstia, insônia, falta de apetite, descontrole, desequilíbrio, estresse. É isso, tormento. Aí ele vai dizer, ele vai dar a cura. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus, ele está dizendo a causa. Por que os céus se fecharam?
Por que que os gafanhotos foram enviados? Por causa do pecado não confessado. Por causa do pecado que está oculto. Por falta de confissão, por falta de vomitar. Meu irmão, você acha que Deus se esqueceu o que você tem feito? Você acha que Ele se esqueceu de tanta atrocidade cometida? Ele está dizendo, foi o pecado que cerrou os céus, foi o pecado que enviou os demônios, foi o pecado que levou você nessa sequidão, é o pecado que está te maltratando, é o pecado que está te matando, é o pecado que está te diluindo, é o pecado. O pecado é o grande câncer da sociedade. O pecado é a coluna que sustenta o inferno. O pecado é a matéria-prima de Satanás. O pecado é o objeto da ira divina. É o pecado. E como você está tratando o pecado? E Ele está dizendo, só tem uma chance para nós, arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome é a igreja, o cristão, se humilhar, tem que haver humilhação. Você tem estado muito arrogante, muito pomposo, com o nariz muito erguido, se humilha. Se humilhar e orar. Ai, meu irmão, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Meu irmão, você precisa se trancar no seu quarto, você precisa se refugiar nos montes, e chorar pelo pecado, e dizer, Pai, eu pequei, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu forniquei, eu julguei, eu depreciei, eu cobicei, eu fui mau, e um dia, após outro, e meses, regando seu leito com lágrimas, pedindo perdão, rasgando suas vestes, clamando, oh meu irmão, você pensa que você é bom, a Bíblia diz que não tem nenhum homem bom na terra, não há um justo sequer, você não é uma senhorazinha boa, isso não existe. Você não é um anciãozinho bom, você é mau, você é má, você tem cometido crimes, omissão, negligência, soberba, altivez, avareza, indecência, imoralidade. Meu irmão, olha o marido que você foi todos esses anos, olha o marido que você foi, você nunca chegou diante de Deus, e meses pedindo perdão para seu marido que foi, meses dizendo, eu nunca, nem um dia da minha vida sequer, eu tratei minha esposa como ela merecia, nenhum. Eu nunca honrei o meu marido um dia sequer, nenhum. Eu nunca fui puro como eu devia, nunca. Eu não tive uma semana sequer de pureza, uma sequer. Sempre fui um depravado. Arrependa-se. Arrependa-se. Quanta coisa, quanto negócio sujo, quanto dinheiro sujo, quanta injustiça, meu Deus do céu, eu edifiquei minha vida inteira na sujeira, me perdoa, eu confesso cada real, cada papel, cada nota, cada objeto, tudo foi desonesto, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Confessa. É por isso que você não é curado. Confessa. Dias, eu não estou dizendo de hoje. Eu estou dizendo de dias, semanas, chorando, não orando por outra coisa, não jejuando por outra coisa, não pedindo, até que a convicção do pecado te tome, até que as entranhas, as vísceras sejam comovidas, até que o Espírito te mostre toda a sua vileza, toda a sua negridão, até que você confesse todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Você que está voltando para a igreja, como é que está sendo marcada a sua volta?
Você está integrando a um clube social? Ou você veio arrependido? Você veio quebrado em 1000 pedaços? Você veio contristado? Ou você veio aqui se socializar? Você veio aqui juntar uma comunidade religiosa? Não, não. Eu fui fustigado pelo diabo, massacrado pelo mundo. Eu estou arrependido, pastor. Eu me arrependo de ser o canalha que eu fui. Eu me arrependo das palavras, eu me arrependo. É assim. Se arrepende. Não vai haver uma gota de chuva na tua vida. Não vai haver uma fécula de pão na tua vida sem arrependimento. Não adianta fazer cara de coitado. Ele não vai enfaixar a lepra. Ele não vai maquiar o câncer. Ele não vai abençoar o corrupto. Ele quer curar o seu âmago primeiro. Nós necessitaríamos, sabe fazer o quê? 1 mês de oração e jejum só pelo pecado. Meu irmão, você imaginou, olha aqui para mim. Vamos tentar mexer com você. Se eu fosse enumerar os seus pecados e colocar numa lista, se eu fosse colocar eles num telão, só os dos últimos 5 anos, e mostrasse todos eles, um após um, dos pensamentos e olhares, as palavras e atos, você imaginaria que multidão que nós teríamos aqui de atos descarados. Agora eu estou dizendo de uma vida. Eu estou dizendo de repugnâncias que você não resolveu. Você adulterou, tem que tratar com Deus. Você roubou, tem que tratar com Deus. Você fez o que a lei de Deus proíbe. Você tem que tratar com Deus. Senão você vai continuar doente. Você pôs a mão na mulher que não podia. Você pegou dinheiro que não é seu, é maldito. Se ele não for confessado, não há cura. Reconhecer, não é pronunciar e repetir o pecado, é reconhecer, eu mereço o inferno, eu sou culpado, eu sou o pior dos homens. Tem que haver isso. Você não trata o pecado com band-aid, você não trata o pecado com xarope. Nós estamos falando de câncer terminal. Você esqueceu o que você fez 5 anos atrás. Você esqueceu o que você fez 10 anos atrás. Você esqueceu o que você fez 20 anos atrás. Você esqueceu o que você fez esse ano, o ano passado. Você esqueceu o que você estava fazendo com aquele dinheiro, com aquela mulher, com aquele negócio. Você esqueceu o que você pensou. Você esqueceu. Não, pastor, eu não esqueci, eu já orei, eu estou dizendo de reconhecer, de dizer, de tratar isso com Deus, de confessar, Senhor, naquela data, aquele dia tal, eu saí no meu carro, eu adulterei, eu traí minha mulher, e eu fiz com consciência, e nunca me pesou isso no coração. Mas hoje eu confesso, hoje eu me arrependo com todo o meu ser. É isso que Deus está dizendo. Traz à tona, resolva a sua vida. Senão Ele não vai trazer.